Estamos agora no terceiro tópico do estudo da nossa lição e nesse terceiro tópico vamos considerar o tema o vinho de Cristo. E vamos ver que esse vinho era diferente dos demais vinhos, né? Pergunta A. Ao servirem o vinho, como o mestre Sala, o mestre de cerimônias, reagiu? Irmão Odimar. Eu imagino o seguinte: será que se esses servos simplesmente chegassem e falassem, nossa, a água foi transformada em vinho, será que esse mestre Sala ia acreditar? Será que ele levaria a sério esse relato? Acho que não. E Jesus, em sua sabedoria, ele pede que esses servos levem uma prova para que este homem pudesse sentir, mesmo que superficialmente, um pouquinho, né? Quão saboroso é quando Jesus, ele toca, seja no que for. Naquele momento foi a água, né? Em outras pessoas foi o fluxo de sangue, foi a visão, né? Aonde Jesus toca, milagres acontecem, né? Sempre há algo saboroso, né? E este mestre, ele reagiu ele ficou maravilhado, porque ele não tinha visto em lugar nenhum um vinho tão saboroso quanto esse. E ele ficou tão maravilhado que ele questionou o dono da festa. O mestre daquela cerimônia questionou o dono da festa, mas onde você guardou esse vinho? Esse vinho estava guardado em que local? Normalmente, quando iniciamos uma festa, os melhores vinhos vão na frente, são dados primeiro. E neste momento, este mestre fala, mas o melhor foi o que eu experimentei agora, é o que vai ser servido no final. Então, ao servirem o vinho, esse mestre Sala reagiu maravilhosamente espantado, né? Porque ele nunca tinha experimentado o sabor. E é isso, quando Jesus atua, quando Jesus faz milagre, é isso o que transborda, é o melhor. Exato. Então ele ficou surpreso, né? Lógico. Com aquilo que ele estava experimentando. Agora, a linguagem bíblica, ela nos apresenta a terminologia vinho. E quando nós pensamos em vinho, dentro do que esta palavra representa na atualidade, nós estamos falando de Identifica um tradicional, né? A gente identifica um vinho com teor alcoólico e assim por diante. Isso. No entanto, nós precisamos entender que ao longo do tempo, as palavras, elas tendem a sofrer alterações no seu significado, muitas palavras. E uma delas é o vinho. É importante você ter comentado, porque pessoas acham, né, ao ler, e a gente vê que a sociedade ela já associa automaticamente, né, o alcoolizado, né, com o vinho, realmente o vinho que foi transformado por Jesus. E as pessoas acham, mas foi servido... Foi Jesus vinho, que fez. Foi servido vinho, né? Mas nós vamos entender nessa próxima questão que não era qualquer vinho. E aí vem a pergunta, né? Pergunta B. Que tipo de vinho Jesus ofereceu? Qual foi o vinho ali que ele fez que ele transformou a partir da água? Hoje o vinho passa por diversos processos, né? Mas o verso de Isaías descreve que foi o vinho como se tivesse tirado do cacho direto. Pegado ali do cacho direto, espremido direto. Natural. E só a uva. Né? Não tinha... Hoje em dia a gente tem outros para perdurar dias, né? Mas era o puro suco da uva, né? Sem nenhum acréscimo de nada. Né? Sem fermentação, nada. Sem envelhecimento. Tirado direto do cacho. É isso que é descrito. Então a gente vê que é o sabor tirado na hora. Quão bom é você pegar uma fruta do pé e comer direto. De repente você sente um gosto ali puro, né? Sim. Então é isso que a Bíblia descreve como o vinho que Cristo ele ofereceu e transformou e ofereceu ali, tá? Certo. Então era o vinho que, inclusive, a nota daí faz menção,
que é o símbolo do sangue de Cristo, né? Isso. Que também é ele não pode estar aí levedado, Não pode ser estragado, modificado. modificado, envelhecido, Isso aí. mas no seu estado mais original a E partir puro possível. e puro, a partir ali da fruta, a partir da uva. Isaías complementa que nós não o desperdiceis, porque há a bênção nele. Então isso comprova que é associado ao sangue de Cristo. É uma ilustração para que nós possamos ter isso em mente, né? Assim como existe a Santa Ceia hoje, que é também com o suco puro da uva e o detalhe do pão, né, sem fermento, com relação à carne, né, ao corpo, o sacrifício de Deus. Sim. Talvez nem todos se convençam a partir apenas dessa explicação. Mas então vamos olhar para o vinho alcoólico e ver o que a Bíblia fala sobre ele, certo? Pergunta C. O que as Escrituras dizem sobre o vinho fermentado, o vinho alcoólico, o vinho que embebeda sendo tomado aí? Vamos adentrar esse detalhe que é importante porque Deus ele foi cuidadoso em diferenciar, em mostrar a diferença na Bíblia também, para que possamos não ter dúvida. Nesse caso aqui, alguns escritos da Ellen White descreve que a mente ele é um campo de batalha. E entre o eu, né, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quando aceitamos, permitimos que Deus habite em nós através do seu Espírito Santo. E uma mente fraca, uma mente conturbada, confusa, será que ela vai permitir que Deus atue na vida dela? Ou ela vai alimentar o lado ruim, que é o eu? O vinho, ele não permite que tenhamos clareza do que estamos absorvendo, do que estamos estudando, do que estamos falando, né? E esse é o perigo do vinho fermentado. Hoje em dia, a gente, infelizmente, anda na rua e vê muitas pessoas desorientadas por algum tipo de entorpecente ou alcoólico, entorpecente, né? E é isso que o consumo excessivo, as pessoas podem achar o seguinte: mas é só um vinho. Só vou tomar socialmente. Mas uma coisa leva a outra. Esse é o perigo. E nós voltamos então ao poder da mente, ao campo de batalha que é a mente. Se você não tiver um domínio próprio, será que você vai permitir que o Espírito Santo atue ou vai ceder aos desejos do eu? Então esse é o perigo. E o vinho, como diz Provérbios 20, versículo 1, o vinho ele é escarnecedor. A bebida forte, alvoroçadora, ou seja, faz estrago. E Deus não quer isso para a nossa vida. Porque eu e você, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se permitirmos que entre algo que contamine, infelizmente, não estamos tratando bem o templo, não estamos permitindo que o Espírito Santo habite adequadamente no corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então essa é a diferença. O suco da uva, né? O vinho direto da uva, sem fermento, sem alcoólicos, ele não vai fazer alteração. Lógico, nós temos que ter equilíbrio em tudo, né? Com temperança, né? Sim. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, mostrou a diferença. E essa é a diferença. Mente sã e mente conturbada. Suco da uva e o vinho fermentado. Então, quando o ser humano ele ingere uma bebida alcoólica, ele perde o controle de si.
e ele fica completamente sujeito à operação de Satanás na sua vida. Sim. Então, Satanás pode conduzi-lo ao seu bel prazer. Portanto, e por isso a palavra de Deus ela é incisiva em proibir, né, apresentar como algo que os filhos de Deus não devem consumir. Agora, por outro lado, através do suco da uva, nós temos algo que é saudável, sendo usado com temperança, Sim. porque mesmo alimentos saudáveis usado de uma forma intemperante, ele pode vir a congestionar no organismo e fermentar, e o processo de fermentação acontecer dentro do organismo, né? O embebedamento é semelhante, a mente fica sobrecarregada e pode ser finalmente aí controlada por Satanás. Mas usando o suco de uva natural, ele tem esse simbolismo do sangue de Cristo e ele é deste que Cristo fez transformou, né, aquelas águas em vinho e não numa bebida alcoólica. Jesus ele é coerente, né? Ele não vai dizer uma coisa aqui e fazer outra coisa contrária ao que ele disse mais à frente. Não existe incoerência em Jesus.